Oi gente, tudo bem com vocês? Saudades de vocês. Espero que vocês estejam aí firmes e fortes na quarentena, ficando em casa com responsabilidade, né? A gente vai conversar sobre isso com certeza em outros momentos, até porque tem tudo a ver com a gente. Mas hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente já começou aí a discutir na semana passada. Bom, semana passada eu mandei um material pra vocês sobre o assunto, né? A gente tá lá na página não. A gente tá lá no módulo 11, que vai entrar agora em diversidade de plantas. Lembra que a gente tá vendo, de modo geral, todos os reinos, né? Tem o reino plantae, o reino animalia, o reino fungi, o reino monera e qual eu falei? Protista, né? Que é dos protozoários. Bom, agora a gente tá lá na unidade 11, no módulo 11, né? De vocês, na apostila 11. Então não se percam, por favor. Vocês estão agora na apostila 11, módulo 11. E o título é A Diversidade de Plantas. Essa unidade, esse módulo, ele tem só um capítulo. Mas a gente vai ter aí umas 3 apostilas que vai tratar desse assunto, quer dizer, desse assunto reino plantae, que vai falar das plantas de modo geral. A gente vai falar agora, capítulo 1, entre aspas, né, a primeira unidade, que é o 11, que vai falar das plantas, fala de modo geral sobre a diversidade, sobre os tipos de plantas que a gente tem, de modo bem geralzão, e depois entra de modo mais específico nas características, né. Bom, a gente tem, e eu mandei, aliás, desculpa, antes de falar do conteúdo em si, eu mandei para vocês um material semana passada para vocês lerem, grifarem, escreverem dúvidas, e pedir para vocês fazerem as atividades, a página, se não me engano, 16 e 17. Foi 16 e 17 que eu pedi. Eu tive um retorno mais ou menos, tá? Inclusive, eu com certeza cobrarei vocês sobre isso. Tive um retorno de uns 50%, 60% das pessoas da sala me devolveram esse feedback, só que é importante vocês fazerem as atividades que estão sendo propostas agora, né? Não adianta só, né, ler o material, não sei se vocês leram, mas não adianta só ler o material ou assistir o vídeo. Vocês precisam também vir tirar dúvida e fazer as atividades, porque é a única forma agora da gente ter um feedback de vocês, de que vocês estão fazendo as aulas. Bom, o que é que a gente está estudando no módulo 11, né? A gente tem hoje, os grupos de plantas atuais, eles são 4, né? As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Eles estão numa escala evolutiva eu já falei eles para vocês de uma escala evolutiva. As plantas, elas têm, eu tô com a apostila aberta, por isso que de vez em quando eu vou olhar aqui para lembrar os temas do que a gente está conversando. Mas, de mais importante, eu vou fazer só um apanhado geral, porque eu também não quero que vocês fiquem aí babando na minha aula, né? Babando nos meus vídeos, com sono. Vamos tentar, né? Bom, eu tenho então... As plantas, elas existem há mais ou menos 470 milhões de anos, né? Elas surgiram, muito provavelmente, pelo que indicam os estudos, a partir de um grupo de algas verdes. Algas não são plantas, algas são protozoários não, são do reino protista, elas são diferentes das plantas, a gente já viu algas, na verdade, né, a gente já viu alga na unidade anterior, junto com fungos, que é, na verdade, na mesma apostila, né, mas alga não é fungo. Apesar de terem características em comum, que a principal é fazer a fotossíntese. As plantas fazem fotossíntese, são organismos fotossintetizantes, mas elas têm outras características que as algas não têm e vice-versa. Mas a perspectiva há 470 milhões de anos, as plantas surgiram a partir de um grupo de algas verdes multicelulares ou pluricelulares, da maneira como vocês quiserem falar. Multicelular ou pluricelular significa que tem mais de uma célula, né? Todas as plantas, elas fazem alternância de geração no seu ciclo de vida, mas eu já vou falar sobre isso depois, não sei se nesse vídeo ou no próximo. Mas todas são, primeira coisa, né, do reino plantae, são multicelulares, não existem plantas unicelulares formadas por uma única célula só, como existe para, por exemplo, protozoário, como existe alga, como existe, enfim, bactéria é unicelular, né? Além disso, são fotossintetizantes, isso significa que elas são autótrofas ou autotrófas.
ou seja, elas produzem o próprio alimento a partir de um processo chamado fotossíntese. Elas fazem a fotossíntese a partir da água, da luz, da energia, da luz do sol, dos sais minerais, do gás carbônico, tudo isso, né, funciona como ingredientes para ela fazer um processo, uma reação química. Né? Então vai acontecer uma reação química onde eu tenho alguns produtos que vão originar novos produtos. No caso da fotossíntese, qual é o novo produto principal? A glicose, que é o alimento da planta. Ou dizer que uma planta é autótrofa significa que ela produz o próprio alimento. Se ela produz o próprio alimento, significa que ela precisa de certas substâncias que vão fazer com que ela produza, além da energia. Qual é a energia? Da onde ela tira energia? Ela tira energia da luz do sol, a energia na forma luminosa, energia luminosa, para produzir o próprio alimento. Então ela pega uma energia inorgânica, que é uma energia que não é um alimento, não é fonte de alimento, não vem de ser vivo, porque luz, se vocês lembram, vocês já estudaram a diferença entre fator biótico e abiótico. Fatores bióticos são aqueles que têm vida, fator abióticos aqueles que não têm. O sol, a luz, ou melhor, a luz, né? Ela é um fator abiótico. A significa não, negação, não tem vida, né? Mas é fundamental para o desenvolvimento de vida. Então, ela usa uma energia luminosa, uma energia que não tem, que não é orgânica, ou seja, que é inorgânica, e produz matéria orgânica, que é a glicose. Ela usa glicose, né, na sua alimentação e ela produz essa glicose. Nós não fazemos isso, a maioria dos seres vivos não faz isso, né? Os animais não fazem, enfim. E ela faz, ao fazer isso, ela produz tanto a glicose, que é o produto, quanto o oxigênio. O oxigênio ela vai fazer o quê? Ela vai liberar para o ambiente, né? Então a gente fala que a planta produz oxigênio a partir da fotossíntese, mas não é só para a produção de oxigênio, ela faz a fotossíntese para produzir o alimento dela, principalmente. Alimento esse que depois vai ser passado para outros seres vivos, a partir da cadeia alimentar. Então, quando um herbívoro se alimenta de uma planta, ele está comendo a glicose, ele está consumindo aquela glicose que a planta produziu, mas ele está consumindo, por isso ele não é um produtor, ele não produz, ele é um consumidor, ele consome aquilo que outros seres produziram. Bom, a gente tem os 4 grupos de plantas que eu já falei. As plantas mais primitivas são as plantas avasculares, né? Elas são... uma coisa importante que eu não falei em relação antes de falar dos grupos, né? Antes que eu esqueça. Todas as plantas são... Peraí, gente, que apareceu um erro aqui no meu computador. Todas as plantas são eucarióticas, isso significa que possuem, além de multicelular, ou seja, tem muitas células, além de serem autótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento e produzem oxigênio também. Elas são eucarióticas, possuem célula eucariótica. Célula eucariótica é aquela que tem núcleo organizado, que tem uma carioteca, a gente já conversou sobre isso, né? Que tem uma carioteca que forma o núcleo e guarda o material genético dentro dela, seja DNA ou RNA ou os dois. Então ela já tem essa célula eucariótica. A nossa célula eucariótica? Sim, porque tem muita gente que confunde e pensa, se a nossa célula é eucariótica, com certeza as plantas não são, né? Porque elas são muito diferentes, mas não, é eucariótica também. Só quem tem célula procariótica são as bactérias. A célula eucariótica, então, que ela tem certas diferenças. É por isso que eu falo em célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. A célula eucariótica vegetal vai ter algumas coisas que a animal não tem, como por exemplo parede celular, a gente vai ver isso mais pra frente, cloroplasto, que é justamente o local onde a planta faz a fotossíntese, usando a clorofila, que é um pigmento que dá cor geralmente verde à planta, né, e que consegue perceber a luz do sol. Então, bom, enfim, e aí ela tem então a célula eucariótica. Quais são os 4 grupos então, como eu falei? Os 4 grupos, a gente tem o grupo briófita. A briófita são as plantas mais simples, são os musgos, né? São os mais conhecidos. Eu mandei naquele material que eu mandei pra vocês, eu mandei um breve resumo de cada uma delas, porque eu sei que não é fácil, né, não ter aula presencial e ler a apostila, porque a apostila é muito densa, é bem complexa, né, em vários níveis. Então eu fiz um material diferente para vocês, que eu espero que tenha ajudado.
e que vai ajudar ainda, né, para quem ainda não leu, ou para quem já leu também, vai usar mais ainda, né, porque a gente ainda vai fazer atividades avaliativas disso, inclusive os exercícios que era para vocês terem me entregue já é uma. E, enfim, onde eu tava? Das plantas briófitas. Elas são as mais simples, são as mais primitivas, né, então são os musgos. O que elas são? Elas são, primeira coisa, avasculares. Lembra que eu falei acabei de falar, dei um exemplo de... Qual foi o exemplo que eu dei? Gente, me esqueci. Mas eu dei algum exemplo em relação a esse prefixo A. No caso de avascular, o prefixo significa que não tem alguma coisa. Do mesmo jeito que vírus não tem célula, é chamado de acelular, as plantas são as briófitas são avasculares, que significa elas não têm vasos condutores de seiva. Mas que raio que é vaso condutor de seiva? A gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é aquela que eu ainda não fiz alguma coisa, né? Como se fossem os ingredientes de uma receita. No caso da planta, a água e os sais minerais que ela absorve pela raiz. Vai passar por um vaso condutor de seiva, até chegar às folhas, por exemplo. A seiva elaborada depois nas folhas ela faz a fotossíntese, ela produz a glicose e ela vai ter que distribuir, porque todas as células dessa planta precisam de glicose, não só as folhas. Então ela vai transmitir como para o resto da planta? A partir de um vaso condutor. Isso aquelas que têm vaso condutor, não é o caso da nossa amiga briófita, que tem como exemplo os musgos. Vocês têm imagens do material que eu mandei para vocês vão estar agora assistindo o vídeo com o material que eu mandei para vocês aberto, a apostila aberta, de preferência um Google aberto ali é bom também, e um caderno para vocês anotarem dúvidas e irem anotando o que eu vou falando aqui, porque eu vou pedir uma atividade desses vídeos, já tá, só adiantando. Bom, as briófitas, então, são aquelas que não têm vaso condutor de seiva. Não tem vaso condutor de seiva é avascular, porque esse A significa negação, significa sem, significa não tem alguma coisa. Não tem o quê? Não tem vaso condutor, não tem vasos. E é justamente por isso que elas têm pequeno porte. Então, mais uma característica, elas são muito primitivas, elas são avasculares, por conta disso, elas possuem pequeno porte, elas são muito pequenas, então o musgo é aquelas plantinhas que ficam geralmente em cima de pedras, né, que deixa o local escorregadio, verdinho, né, e elas são pequenas justamente por isso, ela não tem vaso condutor, ela não pode ser muito grande. Como é que é feito então o transporte de água, por exemplo, né? Se as outras que eu vou falar ainda, possuem vasos condutores de seiva, como é que essa plantinha consegue passar a água de um local para o outro? Sendo pequena, ela consegue fazer isso de célula a célula. Então, as plantas briófitas, elas passam a água, os sais minerais e o produto da fotossíntese de célula a célula. Isso demora mais, então é por isso que elas são pequenas. No caso de uma planta de grande porte, uma árvore, ela não seria possível ser de célula a célula, porque enquanto ela está passando a água lá de célula a célula, por exemplo, a glicose lá em cima de célula a célula, até isso a raiz já está morrendo. Então não dá para ser assim. Outra característica dela é que elas são dependentes de água para a reprodução. Então ela precisa de água. No processo reprodutivo dela, ela precisa de água. Elas vivem principalmente em ambientes... Eu acho que meu celular está caindo. Elas vivem principalmente em ambientes úmidos e escuros, de preferência. Por isso que elas são pequenas, então elas acabam ficando nas matas, nas florestas, fechadas, e elas ficam lá embaixo, porque elas são pequenas, obviamente, né? Por tudo que eu já falei. Bom, outro grupo são das pteridófitas, ou pteridófitas, né? O P é mudo. O que eu tenho aí? Elas são as primeiras do processo evolutivo a ter vaso condutor de seiva. Então, elas não são avasculares, elas são vasculares. Não tem o A na frente, no início da palavra, né? Avasculares eu estou separando, avasculares, mas é tudo junto. Avasculares, uma palavra só, né? Que é o caso das briófitas, não tem vaso condutor de seiva. As pteridófitas têm vaso condutor de seiva.
Elas são vasculares. Então, portanto, qual que é a novidade evolutiva aí? De briófita para pteridófita, no processo evolutivo, as pteridófitas têm agora vaso condutor de seiva, que é por onde vai passar a seiva bruta e elaborada. Seiva bruta, lembrando, é a água e sais minerais que são absorvidos pela raiz, e elaborada, o resultado final da fotossíntese, a glicose, que vai ser levado por outro vaso condutor. Quais são esses vasos condutores? Eles são chamados de xilema e de floema. Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes. Quem que é xilema? Xilema é o vaso condutor de seiva bruta. É o que vai levar da raiz às folhas. Então, pensa numa árvore. Ela vai levar da raiz às folhas a água, porque ela absorve a água pela raiz, tá, gente? E sais minerais, enfim. Vai levar da raiz para o topo das folhas, para o topo, né, da planta, para as folhas, pelo xilema. O floema leva de volta da folha para a raiz a seiva elaborada, que é a tal da glicose. Porque a célula da raiz precisa de glicose, assim como a célula da folha. Por que tem que levar da raiz para a folha a seiva elaborada? Aliás, desculpa, a seiva bruta, que é a água e os sais minerais. Porque a raiz não faz fotossíntese. Quem está produzindo a glicose é as folhas, porque ela tem principalmente ela tem a tal da clorofila, né, que é o pigmento que dá cor verde às folhas. E que tem a capacidade de perceber a luz, né, a energia luminosa. Quem são as pteridófitas? Elas ainda precisam de água para se reproduzir, então elas são vasculares, essa é a novidade evolutiva. Elas só que ainda precisam de água para se reproduzir. Tá? Da mesma forma, né, quando eu falei lá que são multicelulares, eucarióticas, autótrofas, todas aqui são, dependendo de quem eu falar. Elas são vasculares, então tem vaso condutor de seiva, elas precisam de água para reprodução ainda, então não mudou isso aqui ainda. Desse grupo para briófita, para pteridófita, isso não mudou. Além disso, elas vivem em troncos, né? Elas não têm porte muito grande, têm porte pequeno para médio, né? Não pequeno como um músculo, como as briófitas, porque agora elas têm vasos condutores de seiva. Isso por si só já possibilita um tamanho maior para essa planta. Qual o exemplo que a gente tem aí muito famoso? As samambaias. Vocês já devem ter visto alguma samambaia alguma vez na vida. Se não viu, digita no Google agora. Mas tem no material que eu mandei para vocês e tem na mochila. Elas são pteridófitas. Nem briófita, nem pteridófita, a flor, nem fruto, não tem semente também, tá? Outra característica das pteridófitas ainda é que elas vivem principalmente em troncos de árvores, né? E elas formam arbustos e podem até mesmo viver em ambientes aquáticos. Acho que de importante é isso, de modo geral, aí, para não ficar muito longo. Mas, além delas, a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. Então tem o briófita. Avascular, depende de água para reprodução, pequeno porte, transporte de célula a célula. Pteridófita, novidade evolutiva, vasos condutores de seiva. Além dos vasos condutores de seiva, elas continuam, isso é novidade evolutiva, vaso condutor, mas o que não é novo? Ainda precisa de água para reprodução, elas têm um porte um pouco maior, né, como por exemplo a samambaia, elas podem formar pequenos arbustos, né, um musgo não, mas a grande vantagem aí evolutiva é que agora ela não precisa passar a água e as seivas de célula a célula, ela vai passar pelo vaso condutor, o que facilita o processo. E as gimnosperma, né, o terceiro grupo. Então, briófita, pteridófita e gimnosperma. Gimnosperma, terceiro grupo, o próprio nome, né, o nome da palavra, a palavra gimnosperma, significa semente nua. O que significa agora? O que está dizendo? Eu tenho agora uma semente, eu não tinha antes semente, antes era por esporos e outros processos, eu tenho agora uma semente e essa semente, ela é nua, porque ela não está protegida por um fruto, como é o caso da próxima que eu vou falar. Mas ela não está protegida por um fruto. O que ela tem? Ela tem, então, semente. Então, ela é avascular? Não, ela é vascularizada. Ela tem vaso condutor de seiva, porque isso apareceu na anterior. Então, ela continua tendo. O que apareceu de vantagem evolutiva continua tendo as outras. Então, ela tem vaso condutor de seiva, que é o tal do xilema, o tal do floema. Então, elas têm portes maiores.
qual que é o maior exemplo que a gente tem aí de pteridófita? Os pinheiros. Os pinheiros são os nossos maiores exemplos, né? Eu tenho árvores daí, então, né? Eu já tenho arbustos e árvores. Aí surge os grãos de pólen. Então, agora eu vou ter grão de pólen. Antes eu não tinha pólen. Agora eu vou ter grão de pólen. E outra vantagem evolutiva além da semente é conquista definitiva do ambiente terrestre. Por quê? Porque agora, diferente das briófitas e das pteridófitas, que são os dois primeiros grupos, elas não precisam de água para reprodução. Então, durante o processo reprodutivo, ela não precisa da água, como as outras necessitam mais. Caindo. Como as outras precisam mais. E ela possui um tal de estróbilo. O que é o estróbilo? É a estrutura reprodutiva. Ponto. Que são, no caso dos pinheiros, as pinhas, o que a gente chama de pinha, estrutura reprodutiva ali, que vai dar origem a outras plantas também. Acho que de pteridófita, gimnosperma, é isso que a gente tem que falar. Gimnosperma, né, semente nua, esperma vem de semente, gimno nua, né, no caso, então semente nua. Agora ela tem uma semente, mas essa semente ainda não está protegida por um fruto, diferente do quarto grupo, que vai ser justamente as angiospermas, né? Angiosperma é o grupo mais diverso que a gente tem. Não significa que ele esteja em maior número, mas é o mais diverso, é que a gente mais tem. Quem são as angiospermas? Agora a gente, se vocês repararem, a gente foi do mais simples para o mais complexo, né? Durante o processo evolutivo é isso que aconteceu. Isso não significa que o musgo não seja evoluído. Isso significa que ele está muito bem, obrigado, adaptado ao ambiente dele. E ele fica assim, muito bem, não precisa de mais nada. Os outros seres, por exemplo, para conquistar o espaço definitivamente terrestre, não dá mais para depender de água para reprodução. Então isso é uma vantagem evolutiva e isso aconteceu no processo evolutivo. No caso da angiosperma, então, elas que são as mais complexas, a quarta do nosso grupo aí, dos nossos grupos que a gente está falando, elas são vasculares, tem vaso condutor de seiva também, só quem não tem são as briófitas. Elas têm sementes protegidas agora. O que é isso? Semente protegida significa que a semente está dentro de uma estrutura que a gente deu o nome de frutos. Então, toda planta que é uma angiosperma, toda planta que tem fruto é uma angiosperma. Então, ela está no topo da cadeia evolutiva, da nossa cadeia, de briófita para pteridófita, para gimnosperma, para angiosperma. Ela é o